Olá pessoal, bem-vindos a mais um dia de Advent of Code. Hoje é o dia 7, você já sabe o que acontece. Se não sabe, dê uma olhada nos outros vídeos, principalmente o introdutório. Vamos lá. Dia 7 chegando agora, vamos abrir aqui. Então, cada um desses dias vai ficando mais e mais complicado, a tendência é essa, pelo menos. Vamos ver até onde a gente vai sem se perder demais. Esse daqui já não consigo nem ler. Patunch. Sempre a mesma piada da tradução ser para Dutch. Então, uma baleia gigante decidiu, lembrando que a gente está no temático submarino. A gente está dentro do submarino. Então, uma baleia gigante decidiu que o seu submarino é a próxima refeição e é muito mais rápido do que você. Não há para onde correr. De repente, um enxame de caranguejos, cada um em seu próprio submarino, que é muito profundo para eles, caso contrário, certo? O Augusto aí, tudo bom, Augusto? O Augusto falou que o dia de hoje é massa, o Elias está insistindo que o dia de hoje é minha cara. Eu estou emocionado. Pelo menos até aqui, já é bem minha cara mesmo. Então, o enxame de caranguejos se aproxima para me resgatar. Eles parecem estar se preparando para abrir um buraco no fundo do oceano. Sensores indicam um enorme sistema de cavernas subterrâneas logo além de onde estão mirando. Interessante. Interessante. Todos os submarinos caranguejos precisam ser alinhados, precisam se alinhar, sei lá, antes de terem energia suficiente para abrir um buraco grande o suficiente para seu submarino passar. No entanto, não parece que eles estarão alinhados antes que a baleia o pegue. Talvez você possa ajudar. Tem um problemaço. Os submarinos caranguejos só podem se mover horizontalmente. Clássico. Clássico submarino caranguejo. Você rapidamente faz uma lista das posições horizontais de cada caranguejo, que é a minha entrada, aparentemente esses números. Os submarinos caranguejos têm combustível limitado, então você precisa encontrar uma maneira de fazer todas as suas posições horizontais coincidirem, exigindo que eles gastem o mínimo de combustível possível. Optimization, Sean. Vamos ver se vai ser força bruta ou se vai ser modelagem hoje. Então, beleza. Por exemplo, considere as seguintes posições horizontais. Isso significa que há um caranguejo com posição horizontal 16, um caranguejo de posição horizontal 1 e assim por diante. Cada mudança de um passo na posição horizontal, o pessoal aqui no chat, bom, o pessoal está conseguindo ler agora, mas o pessoal no chat está falando que é por isso que é a minha cara, que é a otimização. Vou colocar o chat mais central aqui. Tem razão, inclusive. Cada mudança de um passo na horizontal de um único caranguejo custa um combustível. Você pode escolher qualquer posição para alinhar todos, mas a que custa menos é a posição horizontal 2, neste exemplo, não sempre. Move 16 para o 2, tal. Isso custa um total de 37 combustível. Este é o resultado mais barato possível. Meu tablet está aqui, se eu precisar escrever. Não, claro que está longe. Então esse é o resultado mais barato possível. Resultados mais caros incluem o alinhamento da posição 1, blá blá blá. Determine a posição horizontal que os caranguejos podem se alinhar usando o mínimo de combustível possível. Quanto combustível eles devem gastar para se alinhar a essa posição? Então ele quer saber quanto combustível. Muito bom. Então vamos copiar aqui. Tem toda a cara de otimização que a gente gosta. O medo é, será que eu vou fazer o dia 1 com otimização, aí o dia 2 vem e destrói meu modelo? Sem spoilers, hein, pessoal? Se for esse o caso, paciência pra mim. Dia demo. Opa, cadê? Na 2, 4. Demo tá aqui, vamos pegar o input
Esse é um input bom, hein? Olha o tamanho deste input. É interessante. Ó, a solução. Primeiro, vamos discutir a solução, famoso inputão. Clássico. Famoso inputão. Então vamos lá. E aqui o main limpá-lo-ei. Vou até deixar assim. Esse initial features são as positions. É exatamente a mesma coisa, inclusive. O Elias estava falando que ontem tem o readline para ele ler a uma linha. Cadê? Então a gente pode usar o readline. Ei, fião, que pressa, hein? Dor de cabeça aqui agora, já era. E aí, o que aconteceu? Será que esse é o que está aberto da outra vez e ele fica bugado? Acho muito possível. Esse persistente não serve de nada. Readlines, e o readline está aqui, não tem o barra N no final, então a gente pode usar ele direto. Então, line, read, line, pronto. Eu quero saber o tamanho desse cara aqui, para a gente poder fazer uma estimativa mais decente. Tem 1000 fulaninhos, então vamos lá. Qual que é a conta sem otimização? A conta sem otimização seria eu olhar para o ponto, eu pego o mínimo e o máximo e eu faço uma varredura de todos os pontos de um lado ao outro. Só isso já seria interessante para fazer um plot. Eu já tenho vontade de fazer isso só para poder ver como é que ele prossegue. Que deve ser interessante. Se vocês olharem o exemplo cadê? Aqui. Esse exemplo, ele tem vários pontos menores, alguns pontos grandes, são tipo uns outliers. E o menor é o 2. Então isso aqui é tipo uma regressão, certo? Que você está fazendo, você está achando... Você tem 10 pontos, você tem 10 observações, 2 delas são outliers, mas mesmo assim você está considerando, não vai poder eliminar. Então é como se fosse uma regressão linear de um ponto só. Só que inteiro. Ele tem que ser inteiro. Essa é a diferença. Então se você calcular a média desses pontos todos aqui, vamos fazer assim, ele quebra, entendeu? Primeiro porque é assim. Jalozone, obrigado por me seguir, bem-vindo ao canal. Então vamos ler e vamos ler o demo. Eu não fiz certo aqui o join path. E eu não fiz certo agora que eu esqueci o path do dia 7. E eu acabei de ler esse dia 7, eu li errado. Aí você faz esse split, splat, fez o beautiful day. E você faz o parse. Gellow, ou Jellowzone. A linguagem é Julia, eu estou fazendo o Advent of Code em Julia a partir do dia 1. Esse é o dia 7. Até agora foi bem suave. Mas esse é um problema de otimização, então eu sou obrigado a fazer ele da maneira mais trabalhosa possível.
E minha outra questão, ó, a mediana foi a resposta desse primeiro cara. Então, meu chute, se eu fosse chutar, seria que a mediana é a resposta. Se alguém falasse assim, não tenho tempo, o que eu deveria usar para poder achar o ponto melhor aí? Supondo que seja realmente é como se fosse essa ideia que eu falei de vocês. É como se fosse uma regressão, mas de um ponto só. O que seria uma ideia boa para eu poder chutar? A média vai puxar muito para os caras que estão longe e é um ponto só. Então você está fazendo, na verdade, a minimização do módulo, que é a distância unidimensional. Faz sentido usar a mediana. Quem minimiza é a mediana. Então, eu usaria a mediana. Agora, a mediana é a solução de verdade? Possivelmente não. Mas eu não consigo resistir e eu quero testar. Vou jogar 352 lá e ver o que acontece. Então, mediana aqui é o Mi. Mi é para média em geral, mas... vamos... Se eu não me engano, a pergunta dele é quanto que eu tenho que andar, então eu tenho que fazer a soma do módulo do line menos o mi. Ops. Não é line, é positions. Line é o original. E eu removi a pessoa errada. Não é line menos position, é me menos positions. 37. Só lendo aqui, o Gelosone falou que está no 12º ano em Portugal. Começou a programar com Python há pouco tempo. Python é uma boa linguagem também. É uma das mais famosas. O Júlio é uma linguagem nova, então mais raro de você ver por aí, mas ela é boa para computação científica, por exemplo, pesquisa, entendeu? Custo total 37. Então ele deveria dar 37, na verdade. Tá certo, deu 37. Então, só para saber, se eu fizer para o input, essa é a solução. E eu vou testar só, pessoal, antes de fazer qualquer otimização, eu quero só testar para ver o que acontece. E a resposta certa. Intuição matemática é outra coisa. GG. A Jonas falou que é um bocado confuso, que o professor também está ensinando pela primeira vez o Python. Mas você falou que vem buscar a informação na internet. Isso aí. Para aprender Python hoje, a coisa mais fácil do mundo é achar material. Você consegue achar livro online completo, você consegue achar vídeo de 8 horas completo. Então, isso não é problema. Mas vamos falar de coisa boa, que é a Júlia. Então, pessoal, a parte 1 foi feita, e aí eu vou deixar assim por enquanto, já que a gente usou toda a habilidade matemática que eu agreguei nesses anos, vamos para a parte 2. Abraço, Gelosone. Boa sorte aí. E agora vamos continuar traduzindo. Então, deixa eu só explicar. Como foi o Adriano que pediu para eu ser mais lento na minha explicação, pelo menos para eu ser mais detalhista do que está acontecendo no meu raciocínio. Meu raciocínio foi esse. Eu estou minimizando. Né, para ser mais exato, existe um problema no livro da Ana. Então, a gente começou a falar de otimização. Ana Friedlander. Como é que é o nome do livro? Deixa eu buscar PNL, tem uma chance boa. Este livro aqui foi o livro que eu estudei programação não linear. Ele está completamente aberto online, PDF dele, por isso que eu estou acessando aqui.
Não estou hackeando o livro, ok, pessoal? Exercício número 2.3. O exercício número 2.3 é: considere números reais, aqui são números reais, e encontre as soluções dos seguintes problemas: minimizar a soma dos módulos e etc. Aqui você acha essa solução aqui, quando você faz com números reais, você pode ordenar eles, os caranguejos não faz diferença, mas quando você minimiza isso, você acha essencialmente uma curva que ela vai descendo, elas são um monte de retas descendo, e aí você tem ou um único bico, ou um plano, que é o mínimo. E é exatamente o meio desses caras. E o meio quer dizer que ou é o A50 ou é o A51, que é a definição de mediano. Então é isso. É assim que eu fiz, mas foi mais intuitivo do que eu lembrar dessa teoria. Então esse é um desses casos onde já está acostumado com o problema, leva direto numa solução. Mas vamos para o caso 2, que é onde eu espero que fique mais interessante. 2.3a. Então, o Adriano agradeceu. Bom, fico feliz de estar fazendo mais claro. Os caranguejos não parecem interessados na minha solução proposta. Claro, talvez tenha algum mal-entendido na engenharia caranguejiana. Acontece que os motores submarinos caranguejo não queimam combustível a uma taxa constante. Agora sim. Em vez disso, cada mudança custa uma unidade a mais de combustível do que a anterior. A primeira custa 1, a segunda custa 2, a terceira custa 3 e assim por diante. À medida que ele se move, mover-se ainda mais torna-se ainda mais caro. Isso muda a melhor posição horizontal para alinhar. No exemplo, torna-se 5. E eu de novo minha resposta está pronta. Ok? O Elias pediu o desenvolvimento da equação. Eu não sei se eu vou fazer. Tem que achar o tablet para fazer. Mas não é muito, aquele lá não tem equação para fazer, Elias. Esse daqui, ela é não diferenciável, então você não pode derivar igual a zero. O que você faz para ver essa solução é fazer para 2, para 3, para 4, para 5 pontos e visualizar que isso acontece. Essa é a maneira simples. Isso aqui é graduação, né? Então, você pode fazer isso, seria suficiente. Mas, se você quiser realmente mostrar, o segredo está que esse x é linear. Intuitivo você chega, intuitivamente você consegue chegar lá. E a gente pode desenhar isso assim. Então aqui ele está falando para mim o seguinte, ele está falando que, olha, o que acontece aqui é que, na verdade, o gasto de combustível eu ando cada e aí o gasto acumula. Eu andei 1, eu gasto 1. Eu andei 2, eu gasto 1 mais 2. Então eu gasto 3 de combustível. Eu andei 3, eu gasto 1 mais 2 mais 3. Eu gasto 6 de combustível. É a matemática do pica-pau lá. 1 para você, 1 para mim. 2 para você, 1, 2 para mim. Certo? Esperando que ainda tenha esse desenho do pica-pau na televisão de hoje em dia. Mas, enfim. Então a ideia é que ele vai 2, 3, 1, 2, 3, 4. PA. Na verdade, o crescimento do custo é PA. Só que como eu estou somando ele, o crescimento é quadrático. Porque 1 mais 1 mais 1 mais 1, que era o original, daria 4. 1 mais 2 mais 3 mais 4 vai dar 4 vezes 3 sobre 2, que é a fórmula desse somatório que vem daquela formulinha de Euler. Então 1 mais 2 mais 3 mais 4 é 7, 10, 4... 1 mais 2 mais 3 mais 4, isso, dá 10. E se você fizer 4 vezes 5 sobre 2. Então é isso, é o n mais 1, n vezes n mais 1 sobre 2. Então é quase quadrático.
E esse quase quadrático é onde vai entrar meu outro chute. Ok? Se funcionar, aí a gente volta para a parte 2. Então, determine a posição horizontal. Mesma coisa agora, ele fala todos os custos. E agora ele pergunta qual que é a posição horizontal para minimizar o custo dessa nova maneira. É verdade, a mesa digitalizadora talvez esteja fazendo falta. Mas deixa eu fazer o chute primeiro. Se o chute funcionar, aí eu explico. E o chute que eu quero fazer é... Primeiro, aqui eu estava chamando mid, median. E eu vou fazer... qual que é outra? Eu não sei se tem um símbolo para mediana. Vamos chamar de gama. E mi vai ser a média. E aí aqui eu quero fazer exatamente esses dois caras. Sum de ABS mi menos posições, é a mesma coisa. Só que aqui eu vou arredondar isso para o inteiro mais próximo. Só quero testar para a gente saber se isso daqui está funcionando. Gama mi para o demo. 2, 5, 36, 37, 45. Aqui na verdade é a soma quadrática, né? Não é quadrática, é a... Esqueci o nome. Deixa eu ver quanto que tem que dar. 168. Então, e ele quer esse tipo de soma, né? Eu tenho que fazer... Como é que eu faço uma fórmula bonita para isso? Eu vou fazer assim, soma da formulinha cost square. Isso. Então, quando você passa a soma e a função, ele aplica a função em cada elemento. E a função cost square aqui, que vai entrar um número e vai retornar um custo, é x vezes x mais 1 sobre 2. Ou div x mais 1 sobre 2. Cost square, não é essa que é. 146, tá certo? Não, 168. O que eu errei? Eu errei porque tem que ser o módulo. Aí, pronto. Eu errei que tem que ser o módulo, agora está funcionando. Essa ideia deu o resultado certo para cá. Vamos chutar e ver se funciona. Para o caso do meu problema, da minha entrada, se funcionar, ok. Não funcionou, seria muito simples. Então a gente pode realmente se dedicar ao problema. Isso aqui está certo, isso aqui é o que estava antes, né? 3, 3, isso é o que estava antes. Então eu vou só um minutinho. Primeiro, deixa eu explicar o que eu pensei, por que poderia funcionar. Se é quadrático, eu estou no problema clássico. E o problema clássico é o problema de minimização quadrática. E aí a solução é sempre você calcular a média, simplesmente. O problema é que nesse caso a média pode ser real. Então eu estava tentando ver aproximado para um lado ou para o outro. Deixa eu fazer um teste. Xtecna, boa tarde. Beleza? Deixa eu fazer um teste, pessoal, que é o seguinte. Eu vou fazer um mi, que é a média, e um mi menos e um mi mais, que são o floor do mi e o teto do mi. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, mi menos e mi mais, e ver se por acaso isso aqui funciona.
Eu ainda tô com essa de talvez seja só calcular a média mesmo e não tem que fazer otimização nenhuma. Qual que é a maior aqui? 4, 7, 4, 8 e 646. 7, 4, 8 foi o que eu chutei. Então, aparentemente não. Não é o caso. Bom, a minha tentativa inicial era usar só essa observação e minimizar, e não foi o caso. Para o segundo caso, pelo menos, só usar o ponto médio e não funcionou. No primeiro caso funcionou e a gente ficou feliz, mas no segundo não. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Pera. É o menor que eu quero, não é o maior. Eu achei, esse é o maior, eu falei, então não é, mas é esse aqui. Não funcionou porque eu errei na hora de fazer minha consideração. Funcionou. Então, só para tirar todas as vias de dúvida de que talvez tenha alguma dúvida. Esse é um que eu falei, vai ter otimização, mas no fim das contas é uma dimensão só. Aí não foi o suficiente. Então, qual que é o problema? E aí agora eu vou utilizar a matemática. Então, o primeiro problema, que era a parte 1, era, eu tenho, são dados para mim vários números, A1, A2, até um AN. Ok? Dá para ver, né? Isso. Meu problema 1 é qual o x que minimiza esta quantidade aqui. Ok? Somando em I. Essa é a pergunta. Só que tem uma restrição. Mas x inteiro. Ok? Essa é a restrição. Acontece que eu sei a resposta desse primeiro sem o x inteiro. E a resposta desse primeiro isso daqui é o Julia, deixa eu escrever o Unicode. Então eu consigo essencialmente escrever LaTeX no VS Code. É muito bom. Então, esse primeiro aqui, a resposta, sem colocar o x inteiro, eu sei que ela vai cair no meio dos dois. Então, vamos fazer isso daqui para vocês verem. Vou usar o plots. Sim. 1.7, é inteligente. Enquanto ele instala, deixa eu voltar aqui. Então, esse primeiro eu já sei que a solução vai estar entre o x, o ponto médio vai estar nos pontos do meio. Ou, por exemplo, se eu tenho 1000 pontos, que é o caso, vai ser ou o A500, ou o A501, ou alguma coisa entre os dois, se eles forem iguais. Isso é a mediana. Exatamente o cara no meio. A questão dele ser inteiro é sempre um problema. Por quê? Porque pode ser que a solução não inteira seja um valor, mas quando você vai para os inteiros, não seja só arredondar. Mas essas funções que tem aqui, do caso 1, que é só o módulo, e o caso 2, que vai ser tipo um quadrado, elas são convexas. E eu acho que isso é suficiente para garantir que não tenha problema. Então, na parte 1, que eu já vou mostrar o desenho. Aqui.
Ainda está para compilar. Na parte 1 eu já volto. Na parte 2 ele quer uma coisa mais complicada. É o mesmo minimização de uma função, só que aí você tem uma certa operação, certo? Um custo, uma função custo, aplicada no módulo de x menos AI. Mas x pertencente a z ainda inteiro. Quem que é essa função custo aí? Como é um número positivo, eu vou fazer c de p. É a função p mais 1 sobre 2. Também p quadrado mais p sobre 2, certo? Essa função aqui. O sobre 2 é completamente irrelevante na hora de minimizar, não importa. O que importa é que tem um quadrado e um mais 2. A minha intuição, de novo, por conta do fato de você ter aproximadamente os valores terem que ser inteiros, eu falei, provavelmente vai ser alguma coisa próximo da média. Por acaso foi exatamente um valor variando um pouquinho da média, um único da média. Então eu só rodei na média, olhei os dois e foi. Mas pode ser que eu tivesse que olhar a média e andar mais para os lados. Então não foi a média, importante isso. Não foi arredondar a média, importante isso. Mas foi próximo o suficiente da média. Tá? E essa que foi a minha sacada. Em vez de eu minimizar o problema, eu vou só resolver. A saber, se eu estou minimizando isso daqui vai dar alguma coisa do tipo x menos AI ao quadrado mais módulo de x menos AI. Então, continua sendo não diferenciável, não vai ter uma formulinha boa e eu não posso separar em dois problemas, um diferenciável e um não. Se fosse só a parte 1, então se isso daqui você imaginar que você tem só um peso alfa aqui, e aqui você tem um peso 1 menos alfa, se fosse com alfa igual a 1, quer dizer que você teria como solução a média. Se fosse alfa igual a 0, quer dizer que a solução seria igual à solução do primeiro, que é a mediana. No caso, você tem uma mistura dos dois, então não é mais óbvio. É uma coisa um pouco mais complicada. Dito isso, essa função c ainda é convexa, então foi um chute razoável. Se não funcionasse, aí a próxima tentativa, se não funcionasse o chute de Seal e Floor, a tentativa seria começar na média e buscar o minimizador para os lados. E aí ia ser na força bruta mesmo, que seria a maneira mais simples. Na verdade, não é força bruta mais. Por quê? Porque é exatamente o que os métodos de busca vão fazer. Você tem como fazer melhor como? Você pulando passos, né? Você, tipo, vou fazer aqui, aí eu vou 10 para o lado, se não for bom, eu vou 5 para o lado, se não for bom, eu vou 2 para o lado. É isso que eu posso fazer melhor. Só que são 1000 pontos, então é muito simples. É mesmo que eu fizesse os 1000 todinho. A modelagem para o parte 1 seria mais ou menos trivial, porque você pode fazer exatamente modelagem de programação linear em uma dimensão, trivial assumindo que você saiba trabalhar com módulos, que talvez não seja trivial, mas o caso 2 não ia ser, porque ele é minimização de inteiros, função não linear, função quadrática, e inteiros. A gente não tem nenhum solver open source, 100% open source, que daria conta. Na verdade, open source o Skip Então você teria que misturar coisas e usar os pacotes mais avançados do Julia. Então a gente meio que deu sorte que um desses dois caras foi a solução. E é isso. Vamos só plotar. Line está aqui ainda. Então a minha função plot, a função é
a soma do módulo x menos line, x vai de x' x, o x está aqui, aqui é extrema line. Olha ele compilando. Então tá aqui a função, eu quero vir para cá para visualizar melhor. Então aqui eu tenho 10 pontos, se eu não me engano, você consegue ver, talvez não consiga ver, mas scatter nos pontos line e nos valores sum, abs, é o scatter no ponto line e nos pontos sum abs x menos line for x in line do ms3. Então aqui não dá para ver o suficiente porque eles são muito longinhos, mas cada ponto desse você tem uma mudança pequena na inclinação. Aqui eles são diferentes, esse é o 16, o 14, esse aqui é um 8, eu acho. E aqui você tem um monte igual no mesmo lugar, tá? E é isso que acontece no caso do módulo. Quando eles são muito iguais, eles se acumulam um em cima do outro e a solução fica em exatamente um deles. No meio, no caso. Se você tiver iguais nos cantos, não faria diferença. Note que isso seria diferente se eu não tivesse line ou tivesse outra coisa. O Adriano perguntou, isso seria como buscar derivada igual a zero de uma função quadrática? Você está falando este? Não seria por quê? Por causa do módulo. Entende? Mas se fosse uma função quadrática, sim. Mas por conta de ser uma função quadrática, já não é mais. O módulo não deixa você fazer isso. E a outra coisa que além disso não daria certo é que você tem inteiros. Então aqui, fim. Agora você olha a função 2. Aqui eu coloquei sum de ABS e agora a gente vai para o cost square. Então essa é a função de custo quadrático, certo? Essa função de custo quadrático aqui, dá para ver que ela parece mesmo uma função quadrática. Vamos colocar entre 4 e 6. E agora você vê que não é. E essa que é a sacada dessa função. Quando você olha realmente próximo dos valores, das variações que você poderia fazer, se não fosse inteiro, então aqui no 4 ele tem um valor, no 5 um valor, no 6 um valor, fim. Só que se você olhar ela como uma função contínua, ela fica uma zona. Então por isso que o problema é bem mais complicado, você não consegue diferenciar. Cada porcariazinha dá uma atrapalhada. Eu não esperava que ela fosse tão feia assim, na verdade. Interessante isso. Aqui o problema da função é que a maneira que ela é definida, que eu escrevi ela pelo menos, é essa maneira de x vezes x mais 1 sobre 2, né? Então, e eu coloquei um div. Se eu colocar a divisão float, aí ela deve ficar um pouco melhor. Eu chutaria. Aí ela fica bem comportada, aí não tem problema. E só que aí o minimizador vem para cá. Okay. Aqui pode ser até que funcionasse. Só que o problema é que isso daqui já não faz sentido mais. Essa definição só faz sentido para os inteiros. Então aqui a gente já está roubando, forçando a amizade demais. Então deixa assim. É uma boa visualização, apesar de não ser 100% a realidade, é uma boa visualização. A boa visualização é melhor do que
100% realidade nesse caso. Bom, eu gostei desse problema porque eu consegui resolver ele sem fazer nada complicado. Isso que é legal, você tem algumas soluções que elas são intuitivas, você consegue rodar elas na mão e você fala, é isso, fim. Você verifica se é verdade ou não jogando a solução lá e perguntando. Você não precisa implementar mesmo, você só resolve o problema. Intuição tá aí. Bom, pessoal, é isso. Deixa eu finalizar o vídeo pro YouTube então. Espero que você tenha gostado de assistir o dia de hoje. Eu me empolguei bastante. Eu provavelmente passei mais tempo explicando do que implementando, que foi bem divertido. Se inscreve aí no canal e vai lá no twitch.tv/belsiqueira para você acompanhar ao vivo as resoluções do Advent of Code, ok? Muito obrigado e até a próxima.